E aí, Dev, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou William dos Santos e hoje eu vou compartilhar a criação de um quiz com JavaScript. Então aqui vamos ter uma pergunta e 3 opções de respostas. Aqui em cima indica qual que é a atual pergunta. Então, por exemplo, aqui a primeira pergunta é quanto é 1 mais 2? Eu vou selecionar a 3. Vamos para a segunda pergunta, então ele já indica aqui em cima, que é quanto é 5 vezes 2? Nesse caso é 10. A terceira pergunta é quanto é 10 vezes 8? Vamos colocar 80. E essa última aqui, 7 vezes 7, é 49. Aqui ele vai retornar que eu acertei 4 de 4 perguntas e tem a opção de reiniciar. Clicando aqui, ele volta para o início. Aqui eu vou acertar essa daqui, essa segunda também, e vou errar as duas últimas. Então aqui ele vai retornar que eu acertei 2 de 4 perguntas. Então é esse o projeto de hoje, feita a parte da apresentação, vamos para a parte do código. Então aqui na minha máquina eu criei uma pasta como Quiz App, um arquivo de HTML, JavaScript e CSS. Eu também criei um arquivo questions.js, e nesse arquivo eu vou armazenar os dados das nossas questões. Então, eu vou exportar por default aqui um array, que vai ter um objeto para cada questão. Então, por exemplo, o objeto 1 vai ter question aqui, com a pergunta quanto é 1 mais 2. E vamos ter as answers, que são as respostas, que vai ter um array, que cada resposta vai ser um objeto. Então, a primeira vai ser option, que vai ser a opção 3, 2 e 4 aqui. E vai indicar também se é a resposta correta ou a falsa. E fazemos assim para as demais questões. Então vamos iniciar a parte do HTML aqui. Eu vou criar a estrutura padrão do HTML, vou importar a estilização e o JavaScript do tipo modular, tá? Já que a gente vai importar dentro desse JavaScript essas questões aqui. No body eu vou criar um H2 para o nosso título como Quiz App. Eu vou criar uma tag main. Eu vou criar uma div com a class content, que vai ter um span para a quantidade, aqui o span para a questão, e uma div com a class answers, que vai conter as nossas respostas. Embaixo disso, eu vou criar uma div com a class finish, com span vazio aqui, e o botão reiniciar. Então vamos salvar aqui e já está carregando o nosso HTML aqui na tela. Agora vamos para a parte do CSS, eu coloquei aqui do lado para a gente acompanhar a estilização. Então eu vou começar importando aqui do Google Fonts o Poppins, com as opções de 400, 500 e 600. Então aqui, para todos os itens, eu vou indicar que vai ter margem e padding 0, box sizing border box, e a fonte family Poppins, que a gente importou aqui em cima, senão sans serif. No body vou deixar com altura máxima, o item alinhado ao centro, flex direction column, já que vai ter o H2 embaixo a main aqui, o gap de 5 pixels. Então aqui no background eu vou colocar um linear gradient de 90 graus, indo desse roxo para esse outro aqui, tá? E vai ficar nesse efeito. No H2 do body eu vou deixar com a cor branca. A main vai ter um background color white, um padding 10 pixels, as bordas arredondadas, um tamanho máximo de 300 pixels, um tamanho mínimo de altura de 200 pixels e os itens alinhados ao centro. Então o content vai ser um display flex com flex direction column e o width 100% com cap de 10 pixels. O span de quantidade vai ter um text align end. A class answers vai ser um display flex com flex direction column e um gap de 5 pixels. E para os botões aqui vão ter um tamanho de 100%, text align start, padding 5 pixels, board none, border radius 5 pixels, cursor pointer, vai ter esse azul e a cor branca. E para a div de finish vai começar com display none, flex direction column e gap 10 pixels. Para o botão do Finish, vai ter um Text Align Center. Então, salvando aqui, está feita a estilização.
Então vamos agora para o JavaScript. Eu vou começar declarando aqui as variáveis. Então vou referenciar o item que tem a class question, answers, spn, quantidade. Vou pegar o text finish, que é o span que está dentro da class finish. O content aqui para as questões, a class finish. E o botão restart, que está dentro da class finish. E vou importar as questões que estão nesse arquivo aqui. E vou declarar mais duas variáveis, uma para armazenar o index da questão atual e uma a quantidade de acertos. E vou criar uma função loadQuestion, que vai ser chamada assim que eu carregar o documento. Então essa função, basicamente para o span de quantidade, eu vou pegar o current index, que vai iniciar em 0, mais 1, dividido pelas quantidades de questões que tem no arquivo questions. Aqui embaixo eu vou declarar um item que vai pegar a questão do índice atual. E quando eu chamar essa função, vou garantir aqui que a answers esteja com o inner HTML vazio e a question esteja com o inner HTML aqui com a questão do item atual. E vou criar um for each para esse item aqui. E dentro desse for each eu vou criar uma div com createElement. E nessa div eu vou colocar um inner HTML passando o texto um button com a class answer, passando como atributo desse botão data correct. Então pegando aqui de dentro de answer correct, que basicamente é isso daqui. Então cada botão vai armazenar qual que é o verdadeiro e qual que é o falso. E como texto do botão eu vou ter answer.option, que aqui é esse texto aqui. Após isso eu vou atribuir dentro de answers essa div com esse HTML aqui. E após criar essas opções aqui, eu vou pegar no documento um carry selector all, referenciando todos esses botões e dando um for each para atribuir o evento de clique em cada botão. Então, cada vez que eu clicar, eu vou chamar a função nextQuestion. Então, essa função nextQuestion basicamente vai verificar se tem o atributo dataCorrect igual a true, ou seja, é uma questão verdadeira. Eu cliquei na resposta correta, ele vai somar mais um aqui nas questões corretas, senão ele vai continuar. E aqui ele vai verificar se o índice atual é menor que questions.length menos 1, ou seja, vai verificar se não é a última questão. Se não for, ele vai aumentar mais um aqui no índice atual e vai chamar a função loadQuestion. E aqui vai carregar o próximo item de dentro de questions. Como eu aumentei aqui mais um em current index, ele vai carregar a próxima pergunta. Se for a última pergunta, então ele vai chamar uma função finish. Nessa função, basicamente no text finish, eu vou atribuir o inner HTML, você acertou a quantidade de questões aqui, que eu atribuí aqui, de a quantidade de questões que eu tenho no meu arquivo questions. Então, para a div content, eu vou deixar com display none para ficar invisível e vou tornar visível o conteúdo do finish, atribuindo o display flex. Quando eu chamar o botão restart, num clique dele, eu vou fazer o inverso disso daqui, vou atribuir para o content o display flex para ficar visível e vou tirar o content finish da tela. Vou resetar essas variáveis de índice atual e questões corretas e vou chamar a função loadQuestion. Então, salvando aqui, vamos testar se ficou certo. Aqui já carregou a primeira questão. Eu vou selecionar uma opção, por exemplo, essa 2, que é errada. Aqui eu vou selecionar a questão 10 aqui, que é a certa. Aqui a opção certa é 80. E vamos selecionar uma opção errada aqui. Ele retornou que eu acertei 2 de 4 questões. Clicando em reiniciar, então ele vai tornar isso daqui invisível e vai voltar a aparecer a primeira questão. Então, clicando aqui, ele volta para o início. Então é essa a aplicação de hoje. Se você curtiu, deixe seu like e se inscreva aqui no canal, que eu vou estar trazendo mais projetos relacionados. Então, obrigado e até mais.